Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube ali em cima. Sejam bem-vindos a essa live. Essa live de hoje a gente está fazendo o horário extraoficial, né? São 1h57, eu normalmente faço a live ao meio-dia, mas agora eu tive uma reunião agora na hora do almoço. Peraí só um minutinho. Eu tive uma reunião na hora do almoço e por isso que eu não fiz essa live ao meio-dia, mas estou aqui para cumprir com o nosso compromisso semanal. Chova para cima ou chova para baixo, nós vamos estar aqui, né, fazendo esse evento aqui semanal que acontece. Eu tinha planejado um tema para essa live, eu ia falar sobre tabletops. Vocês sabem o que é tabletops? São umas casquinhas de resina que a gente coloca, ou porcelana, que a gente coloca na oclusal dos dentes posteriores para aumentar a dimensão do paciente, quando a gente precisa de espaço em região anterior e tudo. Era um tema que eu tinha selecionado os artigos e tudo. E essa live vai sair também. Só que eu ontem, despretensiosamente, eu coloquei as fotos do caso que eu estava fazendo no dia, só porque eu estava com tempo e aí eu podia documentar o passo a passo do caso e tal. E aí teve tantas perguntas e eu senti necessidade de vir aqui e falar sobre esse caso para vocês. E mais uma coisa, isso que eu vou falar aqui é muito importante. Muita gente não chegou ainda para a live. Quem chegar depois não vai ter essa informação. Esse caso é um caso de vida real, real mesmo. Vocês vão entender nos detalhes o porquê. De vida real que aparece no meu consultório, assim como aparece no consultório de vocês. Então não é um caso com um desfecho lindo, não é um caso com um antes e depois assim impressionante. Até mas não é. Eu sei um caso com muitas limitações, né? Eu sei das minhas limitações, das limitações da situação específica. Eu vou passar tudo isso para vocês assim, às claras, transparente, né? Sem omitir nenhuma informação. Porque esse não é um caso que eu posso dizer que é um caso que deu certo, ficou perfeito. Não. E eu sei disso. E aí mas mesmo assim vou mostrar para vocês, até pra gente ver juntos o que pode ser feito para melhorar, enfim. Vai ser muito rica essa experiência de hoje, de vocês, de ver um caso do dia a dia meu aqui, tá bom? Flávio falou, maravilhosa, sou estudante, você explica tudo de uma forma muito clara. Na faculdade parece que tudo é mais difícil de se absorver. É verdade, viu, Flávio? Eu sei disso porque eu já estive na faculdade dos dois lados, tanto como aluna como professora também. Então eu sei, a universidade é um pouco travada, né? Não é muito o mundo real, né? Por isso também que eu tô aqui hoje e não tô lecionando em universidade, que também que é importante e tudo, mas não é minha praia, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Pra gente poder ver. Eu vou fazer uma introdução do caso, vou mostrar inclusive algumas etapas do caso que eu não mostrei nas fotos do Instagram, nos stories, e vou mostrar para vocês aqui algumas etapas. E aí depois eu entro com as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela. Beleza. Bom, então, caso clínico de hoje, 18 de junho, caso inicial a gente tem aqui. Então, nossa professora, mas a primeira foto já é assim, já é tudo isolado e tudo? Na verdade, tem um antes disso, né? Mas eu vou mostrar para vocês no final. Eu tô partindo da primeira foto, que foi a primeira foto que eu parti no Instagram, né? Que vocês viram. Então aqui eu tenho essa foto e tenho um diastema. O que a gente vê aqui? O que você veria? O que você poderia falar desse caso? Tem um diastema, tem uma perda na incisal, uma fratura das bordas incisais, dos dois incisivos centrais e de um lateral, que é o 22. E temos também um escurecimento do dente 21. Então, vou voltar aqui para vocês, para mim quer dizer. Então, gente, olha só, o que eu quero que fique claro aqui para vocês inicialmente. Essa paciente tem esse diastema e tem as bordas incisais quebradas e um dente mais escuro do que os outros. Ela veio para mim para ver o que poderia ser feito e tudo. Eu expliquei que teria que colocar uma orto primeiro, fechar um pouco o espaço com orto, né? Para redistribuir e eu poder fazer uma coisa mais proporcional.
Só que eu esbarrei na vontade da paciente, que não queria se submeter a tratamento ortodôntico nesse momento, mas queria fechar o espaço. Esse é um ponto. E o outro, isso não acontece também no consultório de vocês? Às vezes a gente sabe que a orto é importante para o paciente, mas o paciente não quer passar pela experiência da ortodontia. E quem somos nós para julgar, sendo que existe um tratamento disponível, não tão bom quanto, né? Mas existe um outro tratamento disponível que pode resolver aquela queixa daquele paciente naquele momento. E foi o que eu fiz. E outra coisa que incomodava a paciente também, o escurecimento do elemento 21. Então eu tô começando o caso já mostrando para vocês que eu tô fazendo um caso fora do ideal, né? Essa é a minha intenção, mostrar o dia a dia de fato. E o dente 21, ele era um dente tratado canal, inclusive foi uma das perguntas que fizeram, né? O 21 é tratado canal? Normalmente o dente escurecido é um dente tratado endodonticamente ou com necrose que precisa de fazer tratamento endodôntico, né? Então, eu fiz isso para a paciente e falei, olha, já que você quer fechar esse espaço é tão grande, isso vai ficar desproporcional. Ela aceitou, tudo bem. E aí eu falei, seria melhor, a gente conseguiria mais estética se a gente fizesse com porcelana. Só que aí eu esbarrei em outro fator, que vocês com certeza também já passaram por isso no consultório de vocês, que é o fator do custo. As resinas, elas, nesse caso, acho que é 1/3 ou metade do valor do que seria uma porcelana. Então, nesse caso, o material disponível que eu tinha para trabalhar pelo custo foi resina composta, tá bom? E eu tenho as minhas limitações com resina composta. Eu posso dizer que eu sou especialista mesmo, mais na parte de cerâmica de restaurações indiretas. Restaurações diretas é uma curva, né, de aprendizado que eu não considero que eu estou no topo, né, ainda falta muito para aprender. E aí, gente, eu vou voltar aqui. E vocês podem pensar assim também. E esse tanto de fio dental aí no isolamento absoluto? O que é isso? Por que tem esse fio dental puxado assim para os lados? É porque aí eu precisava de fazer com que o lençol invaginasse para dentro do sulco gengival. E para isso, eu preciso amarrar um fio dental. Eu poderia ter cortado a pontinha do fio dental, mas aí ia ficar espetando, né? Ia ficar no meio da minha restauração ali me atrapalhando. Por isso que a gente pega esse excesso de fio dental e coloca atrás do arco de Yang, aquele arco metálico que a gente usa, né? Então, foi isso que eu fiz. É um amarrilho, isso mesmo, Tatiane. Olá, Tatiane, tudo jóia? Então aqui, vocês percebem que tem resina aqui, ó, tem resina no 21? Então, lógico que eu vou remover essa resina. E os outros dentes, eu vou desgastar? Não, eu vou asperizar essa superfície dos outros 2 dentes que eu vou trabalhar. Então, asperizei com uma broca diamantada fina, de granulação fina. E aí, na incisal também um pouco, porque tinha tecido cariado na incisal. Depois eu tenho uma foto que eu consigo mostrar para vocês. Embora a incisal não seja muito comum para lesão de cárie, mas nessa paciente ela tinha, né? Então, aqui tem o preparo. Esse é o preparo antes de eu fazer a restauração. Então, o que eu fiz? Eu somente asperizei os 2 dentes rígidos. Os rígidos quais eram? O 11 e o 22. Então, eu asperizei e fiz como se fosse um bisel aqui na incisal. Removi o tecido cariado e fiz um bisel para que a transição entre aqui onde vai ser resina pura e aqui resina sobre dente, para que essa transição fique mascarada, fique suave, né? Então foi isso que eu fiz. E nesse dente eu não só tirei a resina, como eu entrei em dentina. Por quê? Porque é um dente escurecido, eu preciso de espaço para trabalhar as massas de resina opaca que eu preciso para esconder o fundo, né? Então eu não teria alternativa. Professora, mas não seria muito melhor você cimentar uma faceta de porcelana ou você colocar a resina em esmalte? A adesão não é muito melhor? Sim, a adesão é muito melhor, porém, em alguns casos, se eu abdicar da estética, eu consigo melhor adesão, mas se eu abdicar da adesão, eu consigo melhor estética. Então, quando é um dente escurecido, o correto é a gente fazer o preparo mesmo que invada a dentina, né? E aí vocês podem perguntar, qual a profundidade ideal desse preparo? Quanto mais escurecido é o dente, mais a gente tem que preparar profundamente.
E aí, a gente precisa de ter uma noção, conhecer os materiais que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu ia trabalhar com um corante, uma massa de resina opaca, que é uma resina de dentina, e as outras massas de resina que eu usei em seguida. Então, para isso, eu tirei aí mais ou menos 0,8, entre 0,8 e 1 milímetro de espessura. E aqui o condicionamento ácido. Aqui também foi onde teve mais perguntas, porque vocês viram que eu condicionei somente esmalte. Vejam nessa foto aqui, ó, aqui nesse dente fica muito claro o que é esmalte em volta e aqui assim é dentina, ó, fica muito evidente, né? E isso daqui, professor, esse pedacinho aqui, isso aqui é resina, porque é um dente com tratamento endodôntico, então é a resina que foi usada para fechar o acesso. Eu não preciso tirar essa resina, como eu não tirei, eu mantive ela aí e fiz a adesão sobre essa resina, certo? Então, o ácido eu apliquei somente, ó, vejam lá, somente em esmalte. Eu apliquei o ácido somente em esmalte. Bem aqui, ó, tinha esmalte também, por isso que eu apliquei. Apliquei o ácido, embora fosse uma camada muito fina de esmalte. Em dentina, uma aluna perguntou assim, professora, mas e os 15 segundos de aplicação do ácido em dentina? Hoje em dia a gente não faz mais isso, porque hoje em dia a gente quer evitar essa agressão para o tecido pulpar, né? Então a gente poupa a dentina desse condicionamento ácido. Mas é claro que a gente também, ao mesmo tempo, tem que usar um adesivo que tenha monômeros ácidos. Qual foi o adesivo que eu usei nesse caso? Foi um adesivo autocondicionante de 2 passos, chamado Clearfield SE, da marca Curaray. Foi esse o adesivo que eu usei. E aqui, depois que eu sequei, depois que eu ressequei, eu lavei e ressequei tudo. É assim que a gente tem que fazer, remover toda a molécula de água que tiver aí na superfície do dente, a gente precisa remover antes de aplicar o sistema adesivo. Então aqui eu tenho dentina não condicionada e é justamente por ela não ser condicionada que eu posso ressecá-la. Lembrando que se eu tivesse passado ácido em dentina, eu não posso ressecar, eu teria que ter colocado aí, por exemplo, uma gotinha, uma bolinha de algodão para proteger, né, da evaporação excessiva da água, que levaria ao colapso das fibras colágenas. Porém, como eu não condicionei essa dentina, eu posso ressecar ela à vontade. E logo em seguida eu vou aplicar o primer em dentina. Primer de qualquer adesivo só se aplica em dentina. E esmalte a gente pode aplicar o adesivo puro, né? Ou seja, o bonde no esmalte, que inclusive é melhor porque nesse bonde eu não tenho solvente, então a polimerização dele é melhor. Então por isso que eu posso, eu prefiro não usar o primer, é como se o primer fosse estragar o adesivo em esmalte. Então a gente prefere passar adesivo puro, né, no esmalte. Então aqui eu apliquei o primer em dentina, lembrando que esse primer tem que ser aplicado de maneira ativa. O que é aplicar de maneira ativa? É aplicar esfregando. Então eu tenho que ficar esfregando ali na dentina e depois evaporar, para evaporar todo o solvente e ficar só os monômeros, porque o solvente atrapalha a polimerização. O solvente, ele faz com que a camada adesiva fique de menor qualidade, né? E aqui eu apliquei adesivo em tudo, em cima de tudo. Aí a gente aplica o adesivo em cima do esmalte e em cima da dentina também, que já estava preparada com o primer. Então vejam lá, nesse slide, só o primer em dentina, aqui adesivo em cima de tudo, esmalte e dentina. Certo? Quem entendeu, dá um joinha aí para eu saber que vocês estão me acompanhando. Logo depois que eu passei, vejam, logo depois que eu passei o primer e o adesivo, eu vou colocar o corante. O que é o corante? O corante, gente, é uma resina flow, como se fosse uma resina líquida, né? Uma resina flow opaca. O que significa ela ser opaca? Ela não deixa passar a luz através dela. E é fundamental que eu use esse corante opaco quando eu tenho um substrato escurecido. Se eu fizesse a mesma sequência de resinas no dente normal e no dente escurecido, o escurecido ia continuar diferente, né? Ia continuar mais escuro do que o outro. Vocês concordam com isso? Então é claro que eu preciso esconder, eu preciso fingir que não tem ali aquele escurecimento, né? Antes de eu passar a trabalhar no dente normal, eu preciso equalizar a cor no dente de cor alterada, certo? Então,
isso é muito importante. Professora, qual é o melhor corante? Eu sabia que vocês iam perguntar isso, por isso que eu já tirei a foto com o corante que eu gosto, que eu uso, que é o corante da Shofu, Beautiful Opaquer. Só que tem duas cores, tem o perolado, tem um que é perolado assim e tem outro que é branco demais. Esse que vocês estão vendo aí que eu estou usando, ele é o perolado, é melhor. O outro que é branco demais, ele pode ficar muito opaco e acabar ficando pior, tá bom? Então o que eu gosto, quando vocês forem comprar, se forem comprar, comprem o perolado, que é melhor. Esse corante é caro, então não dá pra gente comprar um de cada, né? Então se forem escolher, escolham esse. E logo em seguida eu fui e coloquei uma resina A2D, D de dado, dentina. A dentina da Z350, da 3M, é uma resina muito opaca, então muito boa para mascarar um substrato escurecido. E aí eu usei essa resina. Algumas pessoas perguntaram assim, professora, você usou só essa resina? Não, gente, se eu tivesse usado só essa resina, eu ia ter um dente parecendo uma bala Mentex, porque o valor é muito alto. O que significa o valor ser muito alto? O valor muito alto significa o dente muito esbranquiçado, muito opaco. E o valor muito baixo é um dente muito acinzentado. E eu preciso de um meio termo. Então, por isso que eu não poderia usar a resina de dentina na restauração inteira. Foi mesmo só para equalizar a cor do substrato do dente, que é o dente escurecido, né? E aí depois eu tenho essa matriz aí. Algumas pessoas perguntaram, professora, você fez enceramento diagnóstico nesse caso? Fiz. Eu tô até com ele aqui no consultório, mas eu não tirei foto dele. Mas eu fiz o enceramento, mandei pro laboratório, porque eu não tenho muita habilidade de fazer o enceramento eu mesma. Então eu mandei pro laboratório e o laboratório encerou para mim. Eu fiz essa muralha com Zeta Labor, né? E aí eu usei na hora da restauração. Fazer essa restauração à mão livre é muito difícil. E aí eu coloquei resina naquela matriz de Zeta Labor, encaixei a matriz e polimerizei. E aí quando eu tirei a matriz, ficou isso daí, né? Ficou faltando, né, melhorar aí, bem aqui nessa região aqui, ó, vou apontar para vocês, bem aqui, ó, ficou faltando melhorar aqui, né? Isso aqui eu gostaria que tivesse vindo até aqui em cima. E aí, professora, se tivesse faltado um pedaço aqui, não tem problema, você coloca mais resina e leva a matriz de novo, né? Foi isso que eu fiz aí. E qual foi a resina que eu usei nessa concha palatina? Nas conchas palatinas, eu usei a 2D. A 2D é a mesma resina que eu usei para mascarar. Professora, mas você devia ter usado uma resina de esmalte, porque você vai usar resina de dentina e a de dentina é muito opaca. Gente, a resina de dentina realmente ela é muito opaca, mas numa espessura muito fina, ela acaba ficando translúcida. Então você pode usar, se quiser, uma resina de dentina para fazer uma concha palatina, desde que essa sua concha palatina seja bem fina, né? Aqui eu tenho uma visão em outro ângulo do mesmo trabalho, né? Da mesmo momento. Então vocês percebem que tem como se fosse uma projeçãozinha aqui, ó, em direção ao vestibular? Professor, e esse dente aqui não vai mexer? Não, professor, eu tenho uma manchinha aqui. Isso aqui não vai mexer? Isso aqui, gente, eu tô querendo deixar o mais natural possível. E a paciente, como eu disse para vocês, tem uma limitação financeira muito importante. Então, por isso eu trabalhei nos dentes que foram sugestão dela no planejamento, né, no plano de tratamento. Agora uma visão de outro ângulo, onde a gente vê também aqui o dente, a incisal, e aqui esse dente, a incisal. O 21, vejam que o 21 ele tem mais volume para ser colocado do que o 11. Vocês veem que o 11 eu vou colocar uma camadinha de esmalte bem fina. Já no 21 eu vou colocar ainda massa de corpo, dentina de resina de corpo, né? E depois massa de esmalte, 2 massas de esmalte, que foi o que eu usei. E aí mais uma imagem. Logo depois, gente, isso aqui é muito legal falar pra vocês, ó. Logo que eu terminei, viram? Tá assim, ó, ficou grudado bem aqui, ó. E às vezes fica mesmo, fechamento de diastema, pode acontecer isso. E aí eu uso uma microserra, que se a gente olhar aqui, ó, a gente vê que ela tem uma serrinha, né? Eu uso essa microserra para separar. Isso aqui é eu separando um ângulo e aqui uma foto em outro ângulo. A serrinha tá aqui, ó, vocês estão vendo. Eu gosto da manual, eu não gosto daquela que tem tipo um serrotinho, eu não gosto, eu prefiro essa manual mesmo, porque eu acho que ele me dá mais firmeza na hora de usar, né? E aí a polimerização sendo feita, eu coloquei essa foto só para vocês lembrarem sempre
que essa concha palatina, ela é muito fina, então ela pode quebrar com uma certa facilidade. O que a gente tem que fazer para evitar essa fratura é polimerizar essa camada muito bem, ou seja, fazer uma sobrepolimerização. Por exemplo, com o Valo eu uso 20 segundos, né, para cada... Essa microcut é vida, Marcela, também concordo. A gente usa 40 segundos, que é o dobro, né, do tempo de polimerização, para a gente poder polimerizar uma concha palatina, que é frágil e pode fraturar. E também, né, gente, na hora de inserir a resina, não pode ficar fazendo força contra a concha palatina, não, porque ela pode acabar fraturando, né? Então, me perguntaram também, outra pergunta, professor, o que você usou para você fazer a proximal? Eu usei isso aqui, ó, a Unimatrix, que é uma matriz para restauração classe 2, em dentes posteriores, lógico. E aí a gente altera a posição dela e coloca aqui para a gente poder fazer o preenchimento aqui da proximal. Então, aqui já estava com as proximais feitas, as proximais prontas. Aqui também. E aqui uma visão, olha que interessante essa foto. Dá pra gente ver que a resina, ela vem, na proximal, ela vem em direção à vestibular. E isso, nesse momento, já resolve os meus problemas de excesso proximal, rasgar o fio dental. Se eu faço essa etapa bem feita, eu tenho muito menos ajuste lá no final, né? Agora, por um outro ângulo, né, a gente vendo do outro dente, vejam aí o tanto de espaço que eu tenho para colocar resinas mais opacas, né? Então, eu vou conseguir mascarar no final esse substrato, esse dente escurecido, que era a grande queixa da paciente. Então, aqui eu já tenho, aqui ó, eu coloquei a resina A2B. Quando eu coloco a A2B aqui, eu já tenho muito próximo um do outro, vocês percebem? Já ficam 11 ou 21, já ficam numa tonalidade muito semelhante. Então, agora sim eu posso usar a mesma resina na vestibular dos dois dentes, porque eu já equalizei, eu já igualei o substrato do 21, né, que era escurecido. Então, aqui eu coloquei só a resina A2B, que é Bari, né, da 3M, que é uma resina de opacidade intermediária entre a dentina e o esmalte. O esmalte, se você coloca muita resina de esmalte, o dente fica acinzentado, porque o esmalte tem muito baixo valor. E aí, quando tem baixo valor, se você coloca espessura grande, fica cinza. Então, tenham cuidado com isso. Eu deixei uma pequena espessura para ser preenchida com esmalte. E aí eu usei, bem aqui assim, ó, na incisal, eu usei a resina AT, que é uma resina translúcida e âmbar, também do sistema da Z350. Eu usei Z350 em todo esse caso. Esse caso eu só usei Z350. E aí eu fiz, né, as incisais com esse âmbar. E aqui depois que eu coloquei a resina, eu quis mostrar essa foto para vocês verem assim, quando a gente termina de fazer, é normal o dente ficar quadradão, parecendo um tijolão lá, e ainda sem forma, sem nada. E aí, o que eu faço? Isso foi outra pergunta que apareceu. Eu faço o seguinte, em vez de dar o polimento, acabamento logo no dia da sessão, na mesma hora, eu deixo para fazer isso no dia seguinte ou alguns dias depois, porque aí eu tô descansada e eu consigo fazer a textura, uma caracterização muito melhor, né? Na verdade, para o paciente, muitas vezes assim já está satisfatório, mas a gente sabe que se não for feito um bom polimento, em médio ou longo prazo, essa resina vai manchar precocemente, muito mais rápido do que uma resina polida, por exemplo. Então, aqui a gente vê uma vista lateral, né? Nessa vista lateral, a gente vê que não há excesso de volume, né? Do outro lado ali também. Tô bebendo água, gente, vocês não estão me vendo, mas é isso. E aqui sim, vocês estão vendo aqui, eu tô com o lençol verde, aqui eu já tô com o lençol azul. Isso foi hoje, né? Deixa eu virar pra mim aqui. Onde tá com o lençol azul, pronto. Onde tá com o lençol azul é o que eu fiz hoje, de manhã. E com o lençol verde é o que eu fiz ontem, né? Que é quando eu tava fazendo o inicial, né? Os primeiros passos ali da restauração. E
Eu não fechei os diastemas dos laterais, porque eu não poderia fechar de um só e de outro não. Essa paciente só fez 3 dentes, como eu falei para vocês, por uma questão financeira. E vocês observam também que ao final do fechamento de diastemas, ficou 2 dentes desproporcionais, mais largos do que os outros. Isso não é o ideal, não é. Mas ficou melhor na concepção dela e na minha também, ficou melhor do que o diastema que ela tinha antes, né? No final desses slides, vocês vão ter uma grande surpresa de vocês verem como a paciente era antes. Mas aí depois eu mostro no final, eu não quis mostrar no início para poder não confundir. Então hoje, quando ela chegou para dar acabamento e polimento nesses dentes, o que que eu fiz? Primeira coisa, a gente marca, agora eu vou voltar a tela para lá, a gente marca as arestas dos dentes. A gente pega uma lapiseira, faz a lapiseira ficar grande assim, o grafite, né, bem grande, e a gente marca. Onde eu marquei de vermelho, ó, vocês estão vendo aqui onde está de vermelho, foi as arestas onde estava. E azul, eu marquei de azul, é onde eu queria onde eu queria que a minha aresta ficasse. Então, dessa forma, eu fui conseguindo dar forma no meu dente para ele não ficar mais parecendo um tijolo, para ele ficar parecendo mais com dente, né? Então, fiz a textura. Como que é a textura? Sempre são 2 mamelos aqui, quando é incisivo central, né? 2 mamelos e umas estrias aqui na região cervical. E aí depois polimento e acabamento por cima de tudo, porque a textura ela não é para ficar sendo vista, evidente. A textura é para dar uma certa sombra, né, no movimento dinâmico ali do paciente, né? E aqui eu tenho a foto de quando ela chegou, né? Final aí, mas está com muito brilho, né, do que os outros dentes. Vocês têm que lembrar que os outros dentes estão desidratados. Esses dentes que eu fiz agora, eles acabaram de ser polidos, né, estão com brilho normal. Então, a tendência é equalizar quando os outros dentes da paciente reidratarem e aí essas estrias brancas que ela tem não vão ficar tão evidentes, né, nos outros dentes. Agora aqui, o antes e depois da paciente. Vejam como ela era, né, e como ela ficou. Mas por que essa paciente era desse jeito e como é que foi feita por que foi feita a cirurgia? Na verdade, ela não queria mexer na gengiva, ela só queria fechar o espaço, mas eu falei para ela que o dente dela já tinha uma altura igual à largura, então já era assim. Então, se eu fechasse, ia ficar mais largo do que alto, e na verdade o incisivo central tem que ser 80% largura e 100% altura, então ele é mais alto do que largo. Então, ia ficar muito desproporcional. Então, eu propus a cirurgia para melhorar o sorriso como um todo, porque agora ela tem dentes maiores, né? Mas principalmente também para que no fechamento do diastema, a gente conseguisse fazer um fechamento mais harmônico, né? Em relação às proporções. Então, aqui é a visão intraoral da situação inicial dela. Aqui também. Agora vejam que isso aqui, gente, tudo é carbono, tá? Porque eu tava checando a oclusão dela, isso é foto da primeira consulta. Agora vejam aqui que eu falei pra vocês que tinha cárie na incisal. Vejam, vocês estão vendo que a incisal tem tecido cariado aqui? Então ela tinha essas lesões que foram removidas, né? Aqui eu te mostrei essa foto só para mostrar o tamanho do tórus que ela tem, estão vendo? Tórus mandibular, não é tão comum ser tão evidente assim, né? Mas ela tem. Isso aqui é uma foto do pós-cirúrgico imediato. Então vamos voltar lá em como ela era. Olha lá a exposição gengival que ela tinha, né? E aqui a foto do pós-cirúrgico imediato, com os pontos ainda, ó, pós-cirúrgico. Como esse não era um caso que eu pensei em, não é um caso para publicação, não era um caso para mostrar em congresso, nem nada, até porque as condições são desfavoráveis, né? Diastema muito grande, os dentes vão ficar desproporcionais, em resina, numa indicação que talvez aí fosse melhor cerâmica, não mexer nos outros dentes, apenas em 3 dentes. Então eu não me preocupei em fotografar todas as etapas, como se fosse uma publicação. Então eu não tenho, por exemplo, aí a foto da cirurgia cicatrizada antes do tratamento, né? A outra foto que eu já tenho já é isolado, né? Já é com isolamento. E aí a gente tem aí de novo o antes e depois dessa paciente. Ficou lindo, maravilhoso? Não, a gente vê que um dente está um pouquinho mais largo do que o outro, o zênite da gengiva não está tão legal, mas, gente, é o que eu consegui fazer com os recursos que eu tinha. E eu vou dizer para vocês, se vocês forem encarar um caso desse, provavelmente vocês também vão entender, né, as dificuldades que tem.
Doutora Tatiana, eu fiz muita osteotomia, muita. Ela está perguntando aqui, fiz muita. Porque se eu fizesse apenas a gengivoplastia sem osteotomia nesse caso, eu certamente teria uma recidiva de crescimento dos tecidos moles aí, perderia o meu trabalho, né? Então, gente, vou voltar aqui para mim. E agora eu vou falar para vocês das perguntas, quais foram, e podem perguntar o que vocês quiserem aí, tá bom? Paula perguntou, quantas camadas de resina composta você usou? Foram 4 camadas de resina e uma camada de corante. Vamos recapitular aqui comigo. Coloquei, corante não, desculpa. Corante, gente, é aquilo que a gente coloca para modificar um pouco a cor da resina, para caracterizar. Isso é um corante. Mas o corante não tem capacidade de bloquear um substrato escurecido, assim como o opacificador tem. Então, entendam, corante é uma coisa, opacificador é outra. Eu usei uma camada, então, de opacificador da marca Shofu, né? Depois eu usei 4 camadas de resina. Eu usei a resina de dentina, cor A2, A2D, de dado, de dentina, né? Então, eu usei essa A2D. Logo depois, eu usei A2B de bola, que é bore, né? Que é a translucidez intermediária entre esmalte e dentina. Eu usei também somente na incisal, não foi uma camada inteira, mas somente na incisal eu usei a resina AT, que é âmbar translúcido, né, da 3M, também todas da Z350. E por último de tudo, eu usei um esmalte cromático. O esmalte cromático que eu usei foi o XWE. Eu usei, como se fosse assim, na dentina eu usei uma cor A2, no esmalte eu usei uma cor para dentes clareados e funciona muito bem, né? Eu faço isso quando o dente não é muito branquinho, muito clarinho, aí eu faço dessa forma, né? O Rodrigo Castro perguntou assim, qual matriz você usa para fazer o contato proximal? Então eu uso, vejam bem, essa é uma informação que eu não dei enquanto eu estava passando aqui os slides. Eu uso a matriz Unimatrix para ficar aqui assim, ó, né, para fazer o contorno proximal, e depois, isso que eu não falei, eu pego uma tira de poliéster, coloco, acomodo a resina e puxo a tira de poliéster para aquela resina acomodar sem bolhas e sem falhas naquela resina que eu tinha colocado previamente com a matriz com a Unimatrix. E outra dica também, lá na cervicalzinha eu aplico um pouquinho de resina flow, porque ela escoa melhor e preenche aqueles espaços. Se você pegar essa paciente, como eu peguei hoje para fazer o acabamento polimento, e você vai até o fundo do sulco gengival e você passa o fio, você vê que não desfia nada, porque tudo ali a resina está toda compacta, está toda correta. É claro que não é quando você tira o lençol de borracha que já é assim. Quando você tira, tá com excesso, mas aí você vai usar as lixas, você vai usar as brocas de ponta fina, uma lâmina 12 de bisturi, né? E aí você consegue deixar muito funcional, porque não adiantava deixar estético e inflamar a gengiva dela, né? E perder essa saúde gengival, que no fim das contas é mais importante do que a estética, né? Doutor Alexandre Tateyama, tão gente boa ele, lá de São Paulo, dizendo parabéns, obrigada Alexandre, eu também admiro muito seu trabalho. Camila falou, adoro seus casos e dicas, você é sensacional. Ah, que legal, Camila. E a Camila mesmo perguntou assim, professora, não precisa condicionar a dentina por 15 segundos? Entenda a resposta dessa pergunta. Não precisa condicionar a dentina por 15 segundos se você estiver usando um adesivo autocondicionante ou um adesivo universal, que são aqueles adesivos que teoricamente não precisa de ácido, mas um conselho, mesmo nesses adesivos que não precisa de ácido, passe ácido no esmalte, porque a adesão vai ficar mais forte, tá? Agora, não pode passar ácido na dentina, né? Se você estiver usando esse adesivo que eu tô falando, esse com monômeros ácidos, que é o adesivo autocondicionante. Agora, se você está usando o single bond da 3M, por exemplo, o prime bond, o âmbar eu não sei se é universal, mas enfim, se você está usando um adesivo que é convencional, o convencional é aquele adesivo que precisa de ácido em dentina. Aí você tem que condicionar a dentina sim, e é por 15 segundos, igual a Camila está falando. Então, não tenham dúvida em relação a isso, que é uma confusão que pode gerar problemas, né? Tarek, acho que é Tarek, falou para mim, qual o critério para a escolha de uma cor? Olha, vou ser bem sincera com você, viu, Tarek? Na verdade, o critério correto seria
A gente antes do isolamento, âmbar tem os dois, né, Marcela? Pode ser que seja mesmo. Antes da gente escolher, antes de isolar deveria escolher a cor, porque aí a gente vai ter os dentes ainda hidratados, ou seja, na cor correta, porque quando ele fica desidratado ele parece mais claro e mais opaco. Esse seria o correto. Só que o que eu queria falar sinceramente para vocês aqui é que nesses casos onde a gente vai fazer preparo e o preparo vai reduzir o dente, né, e vai mostrar uma camada mais escura de dentina ali por dentro, não tem como você escolher antes, porque você só vai conseguir escolher quando você remover, né, fizer o preparo, né, quando você tiver o substrato. Então, nesse caso, como é que eu fiz? Eu coloquei, os dois dentes estavam isolados, né? E aí eu coloquei as massas, eu ia colocando as massas de resina e ia vendo na hora se tinha bloqueado ou não o fundo escuro. E depois eu fui procurando uma igualdade, né, de cores já isolado. É mais difícil fazer isso, a chance de erro é maior, mas eu acertei. Esse caso, a anatomia, na minha opinião, ficou um pouco a desejar, até pela distância, né, entre os dentes, era muito grande ali a distância. Agora, a cor ficou perfeita. A homogeneidade de cor que eu consegui entre 11 e 21 foi um sucesso muito grande, né? E qual a sequência que eu usei para isso? Opacificador, resina opaca, resina de corpo, que é a intermediária, resina translúcida, que é a de esmalte, né? O Tarek também perguntou quais as cores da estratificação. Vou recapitular aqui para vocês. Foi corante da Shofu, opaco, né? Perolado, que existe o perolado e o branco, eu usei o perolado. Depois a 2D, da Filtek Z350. Depois a 2B, depois AT, que é âmbar translúcido, né? Que é aquela resina bem acinzentada, só para incisal. E depois eu usei a resina, o esmalte cromático, XWE, também da Z350, na vestibular, tá bom? A Alessandra Jardim, que sempre me acompanha por aqui, perguntou assim: professor, você fez o enceramento diagnóstico nesse caso? Fiz, e foi a partir desse enceramento que eu fiz aquela muralha de Zeta Labor, aquela muralha rosa, né, que eu coloquei na palatina dos dentes para fazer as conchas palatinas. Kelly Vilarins também sempre me acompanha, falando que ficou lindo, obrigada, Kelly. Kaline Helena também sempre me acompanha, falou: meu sonho, o aparelho não deu jeito nesse diastema, nem frenectomia, voltou tudo. Às vezes acontece mesmo. E aí ela tá dizendo que é o sonho dela fazer o fechamento de diastema, né? Geraldo Filho também, esse nome não me é estranho, falou: 21 é tratado canal? É tratado canal. Toda vez que a gente vê um dente escurecido, tem grande chance dele ou precisar de tratamento de canal, ou ser feito tratamento de canal, ou ter sofrido histórico, né? Ter histórico de trauma, né? Raíssa falou: o que você acha da orto nesse caso? Antes de fechar o diastema, para distribuir melhor o espaço. Raíssa, o que eu acho? Eu acho que orto nesse caso seria fundamental, importantíssimo, e a gente conseguiria um resultado muito melhor. Só que a dona do sorriso, né, que é uma paciente muito gente boa mesmo, ela não quis fazer ortodontia e preferiu os dentes mais largos, e para ela não foi um problema, né? Por isso que, mas eu concordo com você, se fosse pela minha escolha, teria sido feita a ortodontia previamente, com certeza. Aí a Gleide perguntou se eu tenho algum artigo sobre adesivos, porque ela tem dúvida em relação aos adesivos, né? Por que eu uso esse adesivo que eu condiciono somente dentina e tudo, condiciono somente esmalte, né? Tem vários artigos, tem muitos artigos. É só vocês colocarem, eu vou colocar para vocês, vou colocar nos stories alguns artigos sobre isso, tá bom? Que eu sei que vocês gostam de ler, né? Gleide, a mesma Gleide que perguntou isso, falou: acho lindo seu trabalho. Aí pergunta depois: tem algum artigo relacionado à forma como você condiciona o esmalte dentina? É esse que eu vou publicar para vocês, tá? A Jéssica Neiva falou: você usou só a Jéssica Neiva está inscrita para a 4ª turma de facetas aqui, legal. Você usou só a Z350 para dentina nesse caso? E por que terminar na próxima consulta? Então, eu não usei só a Z350 dentina, eu usei também corpo esmalte e esmalte translúcido. E
também por que eu termino na próxima consulta? Porque quando a gente termina uma restauração direta, a gente está muito cansado e não consegue fazer uma textura, um acabamento, um polimento, não consegue encontrar erros como a gente encontraria se fosse numa outra consulta já descansado, né? Então eu mantenho esse padrão. Também tem uma outra vertente, aí uma outra justificativa, que é porque a resina ela demora 24 horas para ter a sua polimerização completa. Então, teoricamente, a resina está pronta para o polimento depois de 24 horas, mas isso é questionável, não tem evidência científica muito robusta sobre isso. Então, não é por isso, é sim porque é a questão da produtividade, né, do cansaço mesmo. Pedro falou, sou aluno do último ano da Unip de São Paulo, amo seus vídeos. Ô Pedro, que legal, eu já postei sobre isso aqui, que eu acho muito legal ter alunos assim de outros estados, né? Eu fico me sentindo muito importante, então é muito legal. E vocês quando estiverem, vocês no YouTube, quando estiverem assistindo as lives, sempre dá print e me marca, eu gosto muito de ver, tá bom? Se tiver fazendo resumo da aula e ainda tirar foto do resumo é o que eu mais gosto, tá bom? O Pedro Damasio também perguntou uma outra coisa, ele falou assim, a minha dúvida é, por que foi escolhido facetas diretas em resina composta e não facetas cerâmicas? Minha preferência para esse caso também seriam facetas cerâmicas, mas é por uma questão financeira. Como eu falei, a faceta de resina, ela é a metade, ou se for só uma restauração, classe 4, às vezes 1/3 do que seria uma faceta de porcelana. Então, é significativo a diferença de valor, né? Então, por isso que a paciente optou dentro das condições dela o que era possível, aí é isso. O Flávio está perguntando assim, no 21, poderia ter realizado clareamento interno, já que possivelmente teria canal? Flávio, realmente esse dente já tem canal realizado, sim, mas eu vou te falar por que eu não gosto muito do clareamento interno. A chance de recidiva é muito grande, é muito comum recidivar dente, sabe? Depois que faz clareamento interno. E aí, depois que recidivar, já tá com o tratamento feito, aí vai ter que fazer o tratamento todo de novo, e fazer um central só é muito mais difícil do que fazer os dois. Então, eu pensei em ser sim conservadora, mas ser conservadora a longo prazo. Não adiantava eu fazer o clareamento agora, o dente ficar branquinho, e muitas vezes daqui a um ano já ter a recidiva, né? E aí perder todo o trabalho que foi feito e o paciente ter que pagar de novo pelo tratamento, né? Isso que é muito, muito complicado. E eu já ia ter que fazer resina nesse dente de qualquer jeito, porque eu já ia ter que fechar o espaço de diastema, eu já ia ter que mexer na incisal que estava quebrada. Então, é uma solução mais prática, né, e mais efetiva para o paciente a longo prazo do que tentar o clareamento interno. Agora, se o paciente fosse dentista e falasse assim para mim, doutora, eu não quero desgastar meu dente nada, por favor, faça o clareamento interno, ou mesmo que não fosse dentista, mas um paciente que me demonstrasse essa preocupação, eu tentaria, mas com o consentimento, né, do paciente. No caso dessa paciente que não quis correr o risco da recidiva, do manchamento, né, de recidivar o manchamento, aí a gente optou por isso. Agora, não quer dizer que eu não faça clareamento interno. Por exemplo, hoje, minha última paciente, antes de vir falar aqui com vocês, eu estava fazendo, por coincidência ou não, um clareamento interno no dente 43. É um canino que ela tem, muito escuro, e aí eu fiz o acesso, né, fiz o tampão, a proteção cervical, coloquei o gel, deixei lá o tempo recomendado e não mudou nada de cor. Aí eu coloquei ainda o curativo de demora, né, o clareador lá dentro, fechei e vamos aguardar, mas eu duvido muito que vai mudar o clareamento. Agora veja, é um dente perfeitamente rígido, é um dente que não tem nada, é um dente perfeito. Então, por isso, valeu mais a pena arriscar. É um dente que se ele clareasse, eu não ia fazer nada nele. Agora, fazer clareamento num dente que eu ainda vou ter que mexer com resina ou com porcelana, não vale muito a pena. E aí eu vou abrir um parênteses para comentar, para que vocês aprendam com meus erros, né, com os meus insucessos, que na verdade não foi nenhum erro, porque era uma alternativa real, essa que eu vou falar para vocês. Uma paciente veio aqui, eu fiz o clareamento de um dente para ele ficar mais, isso é muito antigo, para ele ficar mais claro e ela tinha um escuro e um claro, e o dente curto, ia aumentar os dois centrais. Aí eu fiz clareamento no que era escuro e o que era escuro clareou, e aí eu fiz as duas facetas.
Passou um tempo, recidivou, escureceu o dente também, a faceta era muito fina por transparência, dava pra ver, eu tive que tirar a faceta e fazer outra. Então, hoje eu não faço mais, não faria, não aconselho vocês a fazer isso quando forem restaurar o dente. Doutora Lidiane Magalhães falou, eu também sempre agendo o polimento para o dia seguinte, com certeza dá para melhorar outras coisas nessa nova consulta. Ah, eu também quero falar uma coisa para vocês. Sabe outra coisa que a gente tem que internalizar, que a gente tem que saber? Quando a gente vai fazer um polimento no dia seguinte, se você, por exemplo, tirei ali a resina, fiz o polimento, não é só regressivo, ou seja, não é só para desgastar, você pode às vezes acrescentar um pouquinho de resina. Por exemplo, eu observei hoje que a linha média aqui entre os dois centrais aqui, ó, ela ficou um pouquinho torta. Então o que eu fiz? Eu peguei um disco diamantado não, de óxido de alumínio, aquele Softlex da 3M, abri um diastema ali entre os dois e completei com resina só, passei ácido, adesivo, tudo de novo, só naquela região. E como é uma resina recente, né? Até 15 dias, uma semana, 15 dias, a gente ainda considera como uma resina recente. Como é uma resina recente, ela ainda tem monômeros livres ali, que é mais fácil de fazer uma união. Então, a união se torna mais confiável. Então, não tenham medo no dia seguinte, na hora de fazer o polimento, se você precisar fazer algum acréscimo de resina em algum lugar, né? Só cuidado para não fazer sem critério, não limpar direito a resina e tudo, né? Então é isso, gente. Eu gostei muito dessa live, espero que vocês tenham gostado também. Muita informação legal, né, que vocês podem usar aí no dia a dia de vocês, né? E a gente se vê na próxima quinta-feira, no horário do almoço, meio-dia. Próxima quinta-feira eu não vou arrumar outro compromisso no horário da nossa live, viu? E aí vamos falar de algum tema relacionado à estética, o que a gente sempre fala por aqui, provavelmente tabletops. Tá bom? Eu vou fazer uma enquetezinha para saber o que vocês preferem. Outra coisa também que eu gostaria de saber, eu vou fazer a enquete, é que eu queria saber se vocês preferem melhor um tema teórico, por exemplo, vou falar sobre resinas compostas, ou se vocês preferem caso clínico, se vocês gostam de ver as fotos dos casos clínicos e tudo, ou se vocês preferem de artigos, coisas mais aprofundadas no material, em técnica, enfim. Tá bom? Eu tô com uma tendência muito grande aqui a passar mais casos clínicos para vocês, então, mas eu quero saber se vocês conseguem aproveitar isso. Luara já tá falando que prefere caso clínico, legal, porque eu também tô com mais vontade de mostrar caso clínico. Mas, então, que bom saber que a gente tem a mesma opinião, né? Porque vou falar para vocês, caso clínico para mim é o que não falta, porque toda pessoa que entra aqui nesse consultório é fotografada. Então eu fotografo tudo, fotografo casos que deu certo, casos que deu errado, casos que eu tive que repetir. Então eu até brinco, teve na segunda turma do curso de facetas, ele ficou gravado, né? Aí na gravação é muito importante, muito engraçado, eu falando assim com os alunos, olha gente, com as alunas, né, que só tinha menina na sala, 8 meninas, 8 alunas nesse dia, foi uma turma maravilhosa. Eu falei assim, olha gente, se vocês tiverem qualquer dúvida ou cometer qualquer erro, vocês podem me perguntar, porque eu já cometi todos os erros e sei como resolver todos, porque eu já tive que resolver todos, então pode perguntar. Então é muito legal isso, vocês também poderem aproveitar disso, né, das experiências que dão certo e das que não dão, porque todo mundo, vou contar um segredo para vocês, todo dentista tem caso que dá errado, só que geralmente não mostra. Eu mostro aqui para vocês, os que com limitação, sem limitação, e sei que o crescimento de vocês com isso é muito grande, né? Marisa Isabel, lá da Unip, eu lembro de você, professora de cirurgia que os alunos amam, a professora mais amada da Unip. Que bom que você veio aqui, que bom, eu também admiro muito você, principalmente sua força na academia. Uma hora eu chego lá, vai chegar meu momento também, que eu também vou criar vergonha e vou ficar fitness que nem você, tá bom? Um grande abraço para vocês, viu gente? Contem comigo quando estiverem assistindo essa live, se tiver dúvida manda direct, se tiver caso clínico com dificuldade manda direct, se tiver qualquer coisa fiquem à vontade, eu tô sempre disponível aí para vocês, tá bom? Um abraço e até quinta-feira que vem.